três patologias, tá? E Parkinson também, vamos dar uma incluída em Parkinson também. Vamos para essa primeira, que é o TDAH, transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade. Nós temos aí três subtipos para o portador de TDAH. O subtipo com predomínio da desatenção, o subtipo com predomínio da hiperatividade / impulsividade e o misto, 50-50, né? Em que o indivíduo tem uma atuação flutuante neural entre períodos de excitabilidade, de impulsividade e períodos aí de desatenção. Isso significa que é uma patologia altamente incidente e prevalente, principalmente em território nacional. É uma patologia que gira em torno de 5 a 7%, então 5 a 7% da população nacional tem TDAH. Nos Estados Unidos isso tem uma variabilidade também, uma frequência de aparição muito maior e prevalência maior também, e gira em torno de 10 a 15% da população norte-americana, só fazendo esse contraponto. É uma patologia que obviamente traz uma heredabilidade genética, né? Então nós temos aí conhecidos mais de 170 genes ligados ao TDAH, mais de 170 genes ligados ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A maioria dessas patologias que acometem o sistema nervoso central trazem consigo essa questão de heredabilidade, de herança genética. Vocês terem uma ideia, contrabalançando com outra patologia que nós veremos, que é a esquizofrenia também, para genes, nós temos aí aproximadamente 250 genes envolvidos na manifestação da esquizofrenia e o TDAH por volta de 130 a 170. Significa que há um componente de heredabilidade muito forte, mas que também fatores de gatilho ambientais são importantes para a atividade discricional da patologia. Então, mais uma vez, reforçando, é uma patologia que em território nacional traz a prevalência de 5 a 7%, e que também tem uma certa linha de tendência à população do sexo masculino, sendo aí de 4 garotos para 2 garotas com TDAH, isso até o começo da primeira infância e o primeiro estirão de crescimento. Após a primeira taxa de liberação hormonal, essa diferença ela cai abruptamente. Então, por exemplo, logo as crianças que passaram pela fase pré-puber e adolescente e no início da idade adulta, há quase uma equivalência nessa proporção, há quase uma equiparação nessa proporcionalidade de incidência e prevalência das manifestações dos sintomas. Então, mais uma vez, é uma patologia aí de erro fundamentalmente genético e que traz também algumas alterações neurotransmissionais, e o princípio da alteração neurotransmissional será visto mais para frente. Quais serão as vias que estão afetadas? Mesolímbica, striatal, mesocortical, tuberoinfundibular. São 4 vias alteradas no portador. Nós falaremos sobre isso mais para frente. Qual seria o erro biológico ou neurobiológico? Mas antes disso, vale ressaltar que são 3 subtipos, e volto a repetir: o subtipo desatento, o subtipo hiperativo impulsivo e o subtipo misto para essa classificação. Vale lembrar também que, de acordo com o DSM-5, livro em transtornos e doenças mentais da 5ª edição, alterou-se alguns critérios de fechamento de diagnóstico para o portador. Então, antes era necessário que ele tivesse no mínimo uma idade mínima de 7 anos. Hoje não, são 12 anos, a idade mínima de 12 anos para fechamento de diagnóstico. Outra coisa importante é que o profissional da área médica, o psiquiatra, por conseguinte, ou o neurologista, o acompanhe por no mínimo 6 meses. Não dá para chegar um paciente no consultório e ter um fechamento precoce aí na primeira consulta ou segunda. Há que se ter um acompanhamento, que nós chamamos em outras palavras de follow-up, um acompanhamento do paciente, um acompanhamento longitudinal de no mínimo 6 meses. E que as manifestações possam ser observadas em 3 ambientes diferentes no mínimo. As alterações comportamentais dessa criança ou desse adulto, elas devem ser observadas no mínimo 3 ambientes. Na escola, no trabalho, por exemplo, ou na faculdade, no trabalho, no judô, não é? Então, independente disso, 3 locais diferentes. Na casa da mãe, na casa da vovó, na escola de inglês, que essas manifestações, mudanças de hábito e de comportamento possam ser observadas em 3 ambientes diferentes, na cada qual essa observação é importante por parte do acompanhamento familiar e também do apoio psicológico. Tá? Então nós vamos falar um pouco sobre essa doença hoje, vamos falar um pouco sobre também as manifestações biológicas e falaremos também
sobre alguns tratamentos que são disponíveis aí, farmacologicamente disponíveis. Então a gente já tem aí essa classificação, segundo a OMS, ela é classificada, segundo o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, é classificada como um transtorno hipercinético. O que significa um transtorno hipercinético? Aumento da cinetia, aumento do movimento. Então é muito característica dessas crianças, ou até mesmo esse adulto assertivamente diagnosticado, que ele tenha movimentos assim, não que sejam movimentos incoordenados como uma ataxia, mas que os movimentos eles são ininterruptos e são feitos ao longo de todo o dia. É uma hipercinetia, uma necessidade aí premente do indivíduo estar se mexendo a todo momento, ele está sempre andando, ele está sempre movimentando as mãos, os braços, movimentando os pés, ele está meio com uma inquietude aí em que você observa. Então você vai observar o paciente, ele está inquieto, com manifestações aí hipercinéticas. Então ele é classificado no CID-10 como um transtorno hipercinético também, tá? O pano de fundo da patologia realmente é esse. Os sinais e sintomas gerais basicamente ficam aí a critério e a reboque da condição da hiperatividade dessa criança, desse adulto ou desse adolescente, e essas manifestações são facilmente observáveis. O que está acontecendo hoje em dia é uma superestimação do fechamento de diagnóstico de um indivíduo com TDAH. Por isso há que se ter cuidado para fechar esse diagnóstico. Então, mais uma vez, tem que acompanhar durante 6 meses as manifestações em 3 ambientes diferentes, uma idade mínima de 12 anos e cumprimento de um critério diagnóstico de uma aquarela de sintomas que eu vou mostrar para vocês, dentre eles a observação de 6. Então, precisam estar presentes 6 sintomas de uma classificação sindrômica que eu vou mostrar agora. Tá? Classificação sindrômica para desatenção e classificação sindrômica para hiperatividade/impulsividade. Com predomínio da desatenção. Então, haja visto que ele tenha 6 dessa quantidade que eu mostro para vocês, há uma assertividade no fechamento de diagnóstico. Professor, só isso? Não. Isso aqui é o plano de fundo da classificação sindrômica do TDAH. Apenas o plano de fundo. São as manifestações mais comuns ali e aparentes de serem encontradas nesses indivíduos. Depois, questionários e questionários são aplicados, né, pelo psicoterapeuta, pelo psicólogo, até mesmo pelo neuropsiquiatra nessas crianças. Mas tudo começa com a análise e observação desses sintomas, dos quais dessa lista aí, 6, assim quando observáveis e positivos, vão preencher o critério inicial de fechamento de diagnóstico. Bom, professor, fala um pouco mais sobre o erro biológico. O que será que acontece cerebralmente com esses indivíduos para que essas manifestações ocorram? Essas manifestações só ocorrem porque ele tem um problema de neurotransmissão. E o principal problema neurotransmissional é um problema dopaminérgico. Olha só, entrou mais na nossa área agora, né? Do neurotransmissor, que é transferido neurônio por neurônio e nas vias que iremos comentar. Então, nós temos aí uma falha dopaminérgica. O que acontece com a dopamina, professor? A dopamina é um neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. É o principal deles. A dopamina, que vocês bem sabem na neuroanatomia, a dopamina produzida na substância nigronegra, não é isso? Tinha dopamina e melanina na Hello Kitty do capeta, lá não tinha? Então, a produção dopaminérgica da dopamina e na substância nigronegra, isso é passado para a formação reticular, lembra? Pós-lateral ali ao aqueduto, da formação reticular para o tálamo, e o tálamo redistribui para a vigília, para a atenção cortical. É exatamente esta via do SARA, uma delas, por exemplo, que sofre falha. O portador de TDAH tem falha nessa via do SARA, do sistema de ativação reticular aferente, por conta de uma alteração da dopamina. Professor, o que acontece então com a dopamina? Vamos imaginar que eu tenho uma neurotransmissão aqui do neurônio A para o neurônio B, simulando que seja o neurônio A e aqui o neurônio B, e aqui eu tenho uma fenda sináptica e o transporte neuroquímico. Esse transporte aqui, ele é feito através de um neurotransmissor excitatório comentado, que é a dopamina. Não necessariamente eu preciso de 100% de transferência dopaminérgica do neurônio A para o neurônio B para ter uma condução de um movimento anterógrado de uma via neural. Por exemplo, se eu tenho 100 unidades de dopamina, vamos fazer uma analogia, analogamente, suponhamos que eu tenha 100 unidades de dopamina, eu tenho que transferir as 100 unidades para ter essa distribuição adicional? Obviamente que não. Então vamos supor que com 70 unidades dopaminérgicas eu consigo
uma neurotransmissão. Eu consigo deflagrar, por exemplo, uma lei de tudo ou nada, lembra? Despolariza ou não despolariza? Então eu consigo transferir dopamina através do quê? Potencial eletroquímico de excitabilidade de via com 70 unidades. E as outras 30 unidades, professor, se perderam? Não. As outras 30 unidades dopaminérgicas, por exemplo, analogamente, são recaptadas pelo neurônio A. Então funciona assim: a neurotransmissão de neurônio A para neurônio B, por exemplo, é de 100 unidades, mas não são as 6 que são aproveitadas pelo neurônio B. 30 unidades são o quê? Recaptadas novamente para o neurônio A. Qual é a falha do portador do TDAH? Ele tem uma hiperrecaptação dopaminérgica. Isso significa que, ao invés de ele recaptar para o neurônio A novamente 30 unidades, ele recapta para o neurônio A 70 das 100 unidades, ou 50 das 100 unidades, dependendo da penetrância genética do TDAH, dependendo da manifestação e alteração proteica neural. Deu para entender, pessoal? Então, o portador do TDAH tem uma linha de tendência criteriosa a uma hiperrecaptação dopaminérgica na fenda sináptica. A transferência de uma menor quantidade de dopamina ao longo da via, porque ele recapta muito do neurônio B para o neurônio A. Por isso que as medicações que são prescritas para o portador do TDAH são medicações do quê? De inibição de recaptação. São inibidores de recaptação dopaminérgica, como por exemplo metilfenidato, que vocês conhecem como nome fantasia de Ritalina. O que a Ritalina faz? Ela diminui a recaptação dopaminérgica. Se ela diminui a recaptação, flui mais dopamina pela via. Consequentemente, há uma atividade atencional maior, não é? Há uma diminuição da desatenção das vias que são incomodadas e afetadas pela patologia. Então, mais uma vez, eu tenho falha neurobiológica do que no TDAH? Há uma falha aumentando o que? A recaptação dopaminérgica. E as medicações, elas influirão aonde? Reduzindo essa hiperrecaptação dopaminérgica. Serão inibidores da recaptação de dopamina. Agora, professor, quais são as vias afetadas? Porque é muito bonito falar neurônio A, neurônio B, mas eu tenho via neural. Vocês inclusive tiveram algumas aulas ali no primeiro ciclo de neurofisiologia, e eu comentei também em neuroanatomia de algumas dessas vias. Vocês lembram da via mesolímbica? Nós temos essa via alterada no TDAH também. TDAH com 4 vias, uma via chamada de mesolímbica, uma via chamada de mesocortical, uma via chamada, vamos lá, de tuberoinfundibular, e aqui uma via chamada mesolímbica nigroestriatal. São as 4 vias envolvidas na manifestação do TDAH. As 4 vias trabalham com neurotransmissor dopaminérgico. As 4 vias no portador estão alteradas. Mas, professor, nós temos 3 subtipos de TDAH. O predomínio da desatenção, o subtipo com predomínio da hiperatividade e baixa impulsividade, e o que se manifesta 50-50, 50% do tempo ele é mesclado nas manifestações. Então significa que a falha estará maior em algumas destas vias de acordo com o subtipo que seria apresentado, tudo bem? Eu tenho os 3 subtipos de classificação por manifestações diferentes, e claro que eu tenho predomínio de alteração de uma ou outra, ou até 2 ou combinações dessas vias. São as 4 vias que estarão alteradas para neurotransmissão no portador: via mesolímbica, via mesocortical, via tuberoinfundibular e via nigroestriatal. Vamos conhecer cada uma delas e entender o que a falha de recaptação, o que o excesso dessa recaptação leva ao portador, as manifestações sindrômicas da falha de neurotransmissão dopaminérgica. Quando a gente vem para a primeira aqui, é a via mesolímbica. É simples de
entender a via mesolímbica. Vocês já sabem o que é a via mesolímbica, né? Então a gente tem lá aquele nosso velho e querido sistema nervoso central, a massa encefálica cortada sagittalmente numa vista lateral. Vocês já sabem que aqui é mesencéfalo, graças a Deus aqui é ponte, aqui é bulbo. Vocês sabem que aqui tem o corpo caloso, região fornical, septo pelúcido, aqui nós temos o tálamo, aderência intertalâmica, hipotálamo, aqueduto mesencefálico silviano, coisas que vocês já sabem. Eu tinha uma via, não tinha? Eu tinha uma via que ligava o mesencéfalo nessa área do corpo amidaloide, onde ali eu tinha quem? Um núcleo chamado de núcleo accumbens. Vocês lembram disso? Era uma área responsável pela recompensa, era um sistema de recompensa que trazia consigo uma neurotransmissão inibitória através de neurônios GABAérgicos. Só que no momento eu não contei a vocês que também há passagem do que? De neurônios dopaminérgicos, ok? Então há passagem de neurônios dopaminérgicos, ou seja, uma via de neurotransmissão mesolímbica que também é regulada por dopamina. Significa então que essa via também depende da dopamina para a neurotransmissão e faz com que aquele indivíduo consiga ter um certo grau, né, de independência e um certo grau de satisfação de acordo com a vivência e as relações interpessoais. Quando eu tenho uma baixa, uma queda de dopamina nessa via aqui, consequentemente, né, alguns subnúcleos de accumbens, eles passam a ser afetados e o indivíduo também manifesta uma insatisfação ali durante a vivência e as relações interpessoais. Então a queixa que o indivíduo tem, ou que os familiares têm frente ao indivíduo, sobre as relações interpessoais, sobre as insatisfações, sobre a dificuldade de realizar uma nova amizade ou ter uma nova amizade, né? Tudo isso vem da via mesolímbica, da afuncionalidade ou afunção, falta de função ou inação, né? Que é o contrário de ação, a inação da via mesolímbica. Então a via mesolímbica está relacionada principalmente aos problemas comportamentais das relações interpessoais, porque falta dopamina nessa via. Por que falta? Porque ele hiperrecapta para o neurônio B uma quantidade excessiva da qual era necessária para o fluxo anterógrado da via. Segunda via é a via o quê? É a via mesocortical. Essa via mesocortical é o SARA. Essa via mesocortical é quem? É o SARA. É um sistema de ativação reticular aferente. É a dopamina produzida na substância nigro-negra, enviada para a formação reticular, chega até o tálamo e é redistribuída para o córtex. Então veja lá, sai da substância nigro-negra, passa para a formação reticular, chega a tálamo e do tálamo distribuída para o córtex, tá? Então o SARA passa a ser a via mesocortical, que cuida dos critérios de sono e vigília, da regulação do nosso ciclo circadiano, mantendo o córtex ativo, mantendo o córtex funcional, tá? Consequentemente, esses indivíduos eles passam inclusive a trocar o dia pela noite, por alteração do ciclo circadiano. Eles passam a ficar jogando videogame durante a noite, conversando no ICQ. Vocês não sabem o que é ICQ, né? Já ouviu falar no ICQ? Não? Não existia WhatsApp, não existia essas coisas, tinha o ICQ. Você conversava pelo ICQ antigamente. Isso nas eras prísticas, né? Período mesozoico, né? Era o ICQ. Ok? Diga. O caminho é substância nigro-negra, formação reticular, tálamo, córtex. Tá? Então essa é uma via quase que ou hipofuncionante no portador do TDAH. Consequentemente, ele tem uma diminuição da atividade cortical. Isso faz com que piore o desempenho do aprendizado, piore o desempenho motor, piore a qualidade das relações das vias curtas em U entre, por exemplo, o meu giro pré-central e minha área de programação motora nos giros frontais ali superior e médio. Então ele perde habilidades motoras, perde habilidades na linguagem,
palavra falada, palavra compreendida, principalmente na área de Broca. Então o que acontece? Ele tem manifestações de piora de toda a capacidade cognitiva e de produção motora, né? Óbvio, tanto é que tem uma outra via que a gente vai comentar que está alterada, que não está ali. São dois mecanismos. Esse é um mecanismo por 4 vias e o outro mecanismo é lá no locus ceruleus, no locus ceruleus. Lembra do sonho e do sono paradoxal? Ele não faz só aquilo, ele também faz um estímulo adrenérgico para o córtex pré-frontal, mas depois nós vamos chegar lá. Quem quer perguntar alguma coisa? Do ciclo circadiano de sono e vigília, ok? Tudo bem, pessoal? Via mesolímbica, via de recompensa, manifestações comportamentais ou erro nessas manifestações. Segundo mesocortical, ligado ao processo de aprendizado motor, ligado também à qualidade de programação motora e de maneira geral, né, sobre todas as questões relativas ao córtex, né, à produção de informação cortical. Região túbero-infundibular, a alteração hormonal, não é? Então eu preciso de dopamina para ativar a função túbero-infundibular, ou seja, a relação do eixo neuroendócrino, a relação entre quem? Entre o hipotálamo e a hipófise, a região ali túbero-infundibular, o infundíbulo hipofisário. Tá? Professor, você quer dizer que quando há redução dopaminérgica nessa área ali, que controla o eixo neuroendócrino, a área que controla núcleos hipotalâmicos, como o supraquiasmático, por exemplo, altera-se a liberação de hormônios? Claro que altera-se. Quando há redução de dopamina, a dopamina funciona como um controlador hormonal no eixo hipofisário e hipotalâmico, no eixo neuroendócrino. Controla, por exemplo, saibam, a liberação de prolactina. Então, a dopamina é um dos principais controladores da liberação prolactínica. Quando eu reduzo a taxa dopaminérgica, há um aumento da produção de prolactina. Um efeito colateral de fases talvez avançadas do TDAH é a descida do leite pela glândula mamária, né? Pelo ducto lactífero. Você quer ver que interessante? Vejam só, pacientes com esquizofrenia, eles são medicados com inibidores dopaminérgicos, porque o esquizofrênico tem o erro inverso do TDAH. No esquizofrênico jorra dopamina, tem muita dopamina e muito reaproveitamento de dopamina no esquizofrênico. O que você tem que prescrever? Um inibidor dopaminérgico do esquizofrênico para ele dar uma acalmada. O que acontece quando se inibe a produção de dopamina no esquizofrênico? Um dos efeitos ali colaterais e adversos dessa hipermedicalização de bloqueio dopaminérgico é a descida do leite pelo ducto lactífero pela glândula mamária. Então veja só, o que eu quero dizer com a via túbero-infundibular? Eu estou fazendo o quê? Diminuindo a ação túbero-infundibular, aumentando alguns hormônios e reduzindo outros. A dopamina aceleraria, por exemplo, a liberação adrenérgica, que não está mais acelerando, e geraria inibição de prolactina, o que não está acontecendo. Então, no portador da doença é o inverso. Ele tem muita produção de prolactina e pouca produção adrenérgica. Tudo bem, pessoal? Isso altera o eixo neuroendócrino, altera a produção hormonal, altera, veja só, nutrologia agora com o Durval. Vocês lembram de grelina e leptina? Não é? Então você tem uma alteração do equilíbrio leptínico e grelínico que sem dúvida nenhuma faz com que o indivíduo com TDAH tenha uma certa tendência ao aumento do peso. Veja, ele ganha peso, tá? Há um incremento substancial ponderal, acúmulo de gordura, tá? Tanto externa quanto visceral, redução da taxa metabólica, apesar de muitas das vezes esse indivíduo se classificar no subtipo hiperativo. Não é porque ele é hiperativo que ele vai emagrecer e vai ter tanto gasto calórico e queima calórica, não vai, tá? Ele é hiperativo muitas das vezes mentalmente apenas, né? Inconstante, não tem parada, mas há um incremento ponderal, ganha peso.
por modificação na via neuroendócrina, na via túbero-infundibular. Tudo bem, pessoal? Alterando níveis de grelina e leptina, alterando concentrações de prolactina, reduzindo liberação e absorção adrenérgica, ok? Então veja quanta coisa que nós temos aqui para o portador de TDAH. São 3 vias até agora, está faltando a 4ª via. Agora nós falaremos sobre esses movimentos, do porquê dele ter uma hipercinetia, do porquê dele se movimentar tanto assim, né, e ser inquieto. É da via nigroestriatal. Significa então, professor, que a dopamina ela gerava um controle da via nigroestriatal? Sim. De onde vai a via nigroestriatal? De onde sai para onde vai? A via nigroestriatal sai da substância nigro-negra e vai para o corpo estriado. O que é o corpo estriado, professor? A região dos núcleos da base. Vocês lembram disso? Globo pálido interno, globo pálido externo, putame, núcleo caudado, cabeça do núcleo caudado, cauda do núcleo caudado. As áreas de programação de movimento também, as áreas de coordenação de alguns dos movimentos, tá? Então veja, já que ele não tem dopamina para controlar esse eixo, os movimentos eles ficam mais frequentes, ele tem uma hipercinetia, um aumento desses movimentos, tá? Não são movimentos balísticos ou atáxicos, mas são movimentos repetidos, movimentos de repetição, né? E ele precisa usá-los para se acalmar. Então, se você observar um portador de TDAH, muitas vezes sem medicalização e sem terapêutica, ele realiza movimentos assim repetidos. Está esfregando, está batendo o pé, está mexendo a mão. Ele realiza esses movimentos aí até mesmo para se acalmar, para fazer jus à dopamina que ele não tem naquela via, tá? Essa via chamada de nigroestriatal. Então, mais uma vez, mesolímbica no mesencéfalo para o núcleo accumbens, dopaminergicamente insatisfeita, fazendo com que as relações interpessoais piorem. Via mesocortical, do mesencéfalo para o córtex, através do SARA, faz com que as alterações de ciclo circadiano ocorram, com que as programações piramidais motoras também sofram alteração, né? Com que toda a cognição seja alterada. Via túbero-infundibular, né? Vai sair ali do hipotálamo, veja, o hipotálamo estaria aproximadamente aqui, e vai até o infundíbulo da glândula hipofisária, controlando a liberação hormonal. Então ela tem alterações de liberação prolactínica, redução de liberação adrenérgica, aumento de grelina, redução leptínica, alteração do peso corporal, né? Fazendo com que ele tenha, obviamente, pré-obesidade, obesidade, levando ao aumento do estresse oxidativo tecidual, aumento das EROs, das espécies reativas de oxigênio singleto. Então, normalmente, um portador de TDAH que já avançou para o sobrepeso e obesidade é um indivíduo inflamado. Vocês já sabem que todo obeso é inflamado. Então, o problema das alterações articulares normalmente não são derivadas apenas do sobrepeso, mas também das manifestações ali inflamatórias regionais. E um portador de TDAH tem tudo para que isso também ocorra. Você imagina? Não obstante a todas as possibilidades de insatisfações que ele tem nas relações, ele começa também com alterações somáticas, né? Com alterações corporais, teciduais. Isso é terrível, né? Por isso que o diagnóstico deve ser um diagnóstico precoce e a intervenção também, por conseguinte, uma intervenção precoce. Bom, depois da túbero-infundibular, nigroestriatal, por isso das manifestações que ele tem aí no transtorno hipercinético, desses movimentos ali, não são balísticos ou atáxicos, mas ele fica se movimentando, fica mexendo o pé, fica assim na mão, fica, né? Aquela história, aquela característica marcante do TDAH, que aliás depois nós vamos comentar naquele rol de sintomas que são apresentados. Vocês vão ver e muitas das vezes vocês vão pensar: ah não, aquele meu amiguinho eu acho que tem TDAH, ou se não, eu acho que eu tenho também TDAH. Isso é muito comum na aula que a gente está apresentando. Mas não são apenas essas vias que estão alteradas. Vamos a um segundo mecanismo. O primeiro mecanismo, segundo mecanismo. O segundo mecanismo é de uma via importante, uma via que faz com que você tenha liberação adrenérgica na região pré-frontal e liberação adrenérgica no lobo parietal superior. Mas isso é estimulado por quem, professor? Estimulado pelo locus ceruleus ou pelo locus ceruleus.
Professor, então o segundo mecanismo tem a ver com o rombencéfalo? Tem a ver com o rombencéfalo, lá com o assoalho do quarto ventrículo. Lembra? Do assoalho do quarto ventrículo, uma área mais escura lateralizada aqui, que era o locus cerúleus, o locus cerúleus ou locus ceruleus, além de ser responsável pela condensação da memória para o sonho e sono paradoxal, a região de locus cerúleus e locus ceruleus também estimula a produção adrenérgica. Olha só, locus cerúleus ou locus ceruleus estimula a produção adrenérgica. Professor, só a suprarrenal produz adrenalina? Não, o mesencéfalo produz adrenalina. Núcleos ali periféricos pontinos também produzem adrenalina. Então o locus ceruleus estimula o tronco encefálico na produção adrenérgica. De novo, o locus ceruleus estimula o tronco encefálico, realiza feedback positivo de retroalimentação positiva, bulbar e mesencefálica, pontina e bulbar, para a produção de quem? De adrenalina. E essa adrenalina vai ser enviada para onde? Essa adrenalina será enviada para o córtex pré-frontal e será enviada para o lobo parietal superior, tá? Córtex pré-frontal, lobo parietal superior. São as principais áreas afetadas com o declínio de envio ali adrenérgico. Tudo bem, pessoal? Quais são os dois mecanismos ali do porquê que a falta de adrenalina atrapalha e gera manifestação para o portador de TDAH? A primeira coisa é que quanto mais adrenalina eu tenho, melhor para a produção dopaminérgica. Então a adrenalina é um componente, um combustível no processo de biossíntese dopaminérgica. De novo, a adrenalina é um combustível, um componente ali ideal e necessário para a biossíntese dopaminérgica. Então quanto mais adrenalina eu tenho, eu gero feedback positivo para a produção dopaminérgica. Se eu tenho pouca adrenalina, pouca dopamina, meu córtex ali vai entrar em declínio também, tá? Outra coisa é que a própria adrenalina por si só ativa a região pré-frontal e ativa a região cortical, gerando essa sinalização de vigília, essa sinalização, de atenção, tá? Então esses são os dois mecanismos adrenérgicos, um mecanismo direto e um mecanismo indireto através do suporte dopaminérgico secundário. Tudo bem, pessoal? Tá? Então nós temos dois mecanismos, um mecanismo ali que é explicado por vias mesolímbica, mesocortical, tuberoinfundibular e nigroestriatal, e um outro mecanismo que é o mecanismo do locus cerúleus ou locus ceruleus. Essa é a base biológica do TDAH. Então se tiver uma questão teórica para o próximo bimestre, para que vocês relatem a base biológica do TDAH, eu quero que vocês estudem, compreendam, analisem e descrevam essa base biológica do TDAH. Tudo bem, pessoal? Tem um texto de apoio lá no Moodle falando sobre essa base biológica e também sobre outras características da doença. Vamos voltar então para o nosso indivíduo, já que foi compreendida a base biológica do TDAH. Diga. Isso. E a adrenalina vai para o córtex pré-frontal e ativa o córtex pré-frontal, assim como ativa o lobo parietal superior. Lembra? Por isso, olha só que questão interessante, ainda bem que você agora abriu meus olhos para que eu pudesse dar um sintoma desse paciente. Muito obrigado. Não, foi ótimo. E aí o que acontece? Quando você ativa o córtex pré-frontal, exatamente o córtex que no MIP fazia o quê? O M da motivação. Qual que é uma das principais características do portador de TDAH? Você acha que ele é super ali, ele quer fazer as coisas, ele se propõe, ele vai de peito aberto, está sempre motivado ou não? Não, nunca está motivado. O portador de TDAH é aquele que vai protelando, né? Deixa as coisas para frente, vai deixando de lado, não se manifesta, não passa a ser um indivíduo, eu odeio essa palavra, mas vou dizer, um indivíduo proativo, né? Então, veja, então ele acaba
conta dessa manifestação de falta adrenérgica na região pré-frontal, tá? Isso é importante. Outra coisa, como falta adrenalina no lobo parietal superior também, ele tem certa dificuldade de grau de abstração sobre condições mais assim, você tem que elocubrar uma situação, tá? Ele precisa sempre de uma concretude para pensar. É difícil ele, talvez, imaginar algo, né, para que possa ajudar na compreensão de certo ou determinado evento. Sabe aquela história? Deixa eu imaginar, então talvez possa ser isso. Não, ele tem dificuldade no deixa eu imaginar, eu acho que possa ser isso. Isso é um afetamento, né, evidentemente, do lobo parietal superior, que faz com que a gente tenha essa noção espacial, essa organização de ideias, toda aquela área que vocês já viram que é na área sensitiva suplementar. Tudo bem, pessoal? Então falta adrenalina para essas áreas. Vamos ver o nosso paciente, quais são as manifestações que ocorrem, as possíveis manifestações no predomínio da desatenção, naquele que na maioria do tempo ele está desatento. Vamos lá. Frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em atividades escolares, de trabalho ou outras. Então, frequentemente ele para de prestar atenção, deixa de prestar atenção naquilo que, vamos lá, é regimentalmente imposto. Como assim regimentalmente imposto? Ele deixa de prestar atenção naquilo que precisa de uma regra, de uma regragem. Entende o que eu quero dizer? Tarefas que necessitem de organização, tarefas regimentais. Por exemplo, na escola, por exemplo, numa escola de inglês, por exemplo, num esporte que precise de uma metodologia. Então, todo o processo que é mais metodológico, mais esmiuçado, ele tem certo grau de dificuldade de compreensão e frequentemente se opõe, para de prestar atenção. Depois nós vamos ver dessas manifestações que dificilmente ele esquece onde está o pacote de bolacha ou o controle do videogame. Ele esquece onde é que está o lápis, onde é que está a borracha, onde é que ele deixou o caderno, onde ele deixou o livro, né? Ou em que pasta do computador ele deixou os slides de patologia. Isso ele esquece, tá? Mas a bolacha ele sabe onde está, o videogame ele sabe onde fica, o controle também. Então toda vez que é imposto um regimento para ele e uma atividade organizacional, ele é meio avesso a essas condições. Segunda manifestação, com frequência tem dificuldade para manter a atenção a tarefas e atividades lúdicas. Por que ele tem dificuldade de manter a atenção? Que o SARA dele está afetado, o sistema de ativação reticular dele está em falha, consequentemente ele tem dificuldade de manter a atenção. Por falar nisso, a gente já havia comentado, hein? Esse é predomínio de quem? De desatenção, não de hiperatividade. Então, obviamente que a via mais prejudicada, a via dopaminérgica nesses indivíduos, a mais prejudicada nesse subtipo é a mesocortical e não será a microestriatal. Deu para entender ou não? Agora, nos indivíduos com predomínio da hiperatividade, da impulsividade, é óbvio que o predomínio da falha neural será na via microestriatal e não muito na mesocortical. Tá? É o que faz com que a manifestação adote uma vertente em detrimento à outra. É a via de predomínio, a via que sofreu o predomínio da falha. Tudo bem, pessoal? Tá? Então vamos lá. Mais, com frequência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra. Está lá fazendo o que está falando, você tá chamando, não, Guilherme. Não está nem aí para a paçoca. Então quer dizer, ele parece que não está com atenção quando lhe dirige a palavra e realmente não está. Ok? Está desatento para isso. Com frequência não segue instruções e não termina seus deveres escolares, tarefas domésticas, deveres profissionais. Outras coisas ele vai atrás, mas aquilo que também, como eu disse ante pouco, é regimentalmente imposto, ele não quer saber. Vamos lá, com frequência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades, né? Ele tem dificuldade e, obviamente, além de ter dificuldade, ele se atrasa na realização dessas tarefas. Por exemplo, a família vai viajar, está todo mundo dentro do carro, prontinho, mala no porta-mala, tudo certinho, e ele está lá ainda na casa, ele nem tomou banho, nem escolheu a roupa, nem fez as malas, nem nada. Ele está atrasado, ele é o tal do atrasado, é o que demora, e que tem que ficar perguntando, que tem que ficar falando, tem que ficar estimulando, tá? Então, basicamente assim. Com frequência, evita, antipatiza e reluta em envolver-se em tarefas que exijam esforço mental constante.
não só esforço mental constante, mas também, e não longe disso, esforço físico constante, por conta da falha neurotransmissional. Tá? Essa característica de antipatiza e reluta em se envolver, ela traz aí a reboque, a esteira dessa condição, uma clínica chamada de TOD, que é o transtorno opositor desafiador, o transtorno opositor desafiante, que não incluso desse DSM-5 ainda não é um critério para fechamento de diagnóstico, tá? Mas vai passar a ser logo. Então logo o TOD vai passar a ser incluso como fechamento de diagnóstico. Hoje ele não é. O TOD é uma característica de comorbidade ao TDAH. É a comorbidade que mais se apresenta junto ao TDAH, a patologia que vem aí, a patologia de base do TDAH, a comorbidade do TOD, que é o transtorno opositor desafiador ou transtorno opositor desafiante, é a principal comorbidade associada ao TDAH. Tá? Tanto que eles querem incluir o transtorno opositor desafiador e desafiante como critério de fechamento de diagnóstico e não como apenas uma comorbidade. Tudo bem, pessoal? Outras comorbidades podem aparecer também com o TDAH, já comentando, como o TA, por exemplo, que é o transtorno alimentar. Muito desse transtorno alimentar através da alteração da via túbero-infundibular, que era a via endócrina que a gente havia comentado. Tá? Outros transtornos também, a gente tem, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC. Alguns desses transtornos são comorbidades da patologia de base do TDAH. O que mais? Com frequência perde coisas necessárias para as tarefas, foi o que a gente já havia falado. Perde o lápis, perde a borracha, mas dificilmente esquece aquilo que ele realmente gosta, né? O que não tem a ver com o rendimento. É facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa e com frequência apresenta esquecimentos e atividades diárias. Então esse é um pano de fundo, né, lógico, básico para o fechamento de diagnóstico do portador com predomínio da desatenção. Tá? Então, daqui você tem que tirar quantos sintomas e sinais apresentados? 6. Tá? 12 anos no mínimo, acompanhamento longitudinal follow-up em 6 meses, apresentação dos sintomas em 3 ambientes diferentes e 6 sintomas ao longo desses sintomas que foram apresentados. Então vamos agora às características do indivíduo com predomínio de quem? Com predomínio da hiperatividade / impulsividade. Então é óbvio, necessário entender que a via agora está alterada, né, sobremaneira em relação ao detrimento às demais. Veja, é a falha dopaminérgica na nigrostriatal, que faz com que ele não tenha um controle inibitório dopaminérgico, obviamente, das vias ali motoras, das vias descendentes. Então essa via, ela passa a estar hiperexcitada, ele tem um aumento da hiperatividade, consequentemente, veja lá, primeiro, frequentemente agita mãos e pés, está sempre se batendo, sempre se movimentando, dessa maneira mesmo. Não digo que você tenha, mas a manifestação basicamente é essa. Frequentemente abandona sua carteira em sala de aula ou outras situações para o que se espera que permaneça sentado, né? Bob molezinha, você está lá dando aula, eu estou brincando, é só uma piada, não tem processo. Você pega, é só vagabundagem, não é TDAH. Tá? Então veja, o indivíduo está sempre levantando, está sempre saindo e tal, você percebe que há uma inquietude no indivíduo, ok? Bom, frequentemente corre o estado de demasia em situações do que isso, nas quais isso possa ser inapropriado. E no adulto, obviamente, que é um critério de ética, né? E também não só ética, mas de percepção ambiental. Um adulto não vai ficar escalando e subindo e trepando nos locais, mas ele fica perturbando o colega de trabalho. A criança está no shopping, ela faz isso. Ele pendura na parte forte da escada rolante, faz um inferno, né? Agora o adulto não. O que o adulto faz? O adulto pega e vai perturbar, né? Tá no escritório, tá jogando bolinha de papel na nuca do outro, tá enchendo o saco, para falar a verdade. Uma coisa interessante de tudo isso é o seguinte: o portador de TDAH, ele sabe que está se manifestando de uma maneira incorreta. Ele sabe que está perturbando, ele sabe que é portador da patologia, ele sabe, é isso que mais o angustia, porque ele sabe o que está acontecendo com ele sabe o porquê de muitas vezes ele ter um comportamento embotado, um retraimento social secundário
secundário, porque ocorre um retraimento social secundário. No começo, ele é bem aí solícito, ele é bem sorridente, brinca, aliás, é muito carinhoso, né? Então ele faz tudo isso, só que ele passa a ser um cara chato. Então ele é o tal do chatão, está sempre falando, sempre incomodando, sempre se intrometendo na conversa de terceiros, e aí ele começa o quê? A ser botado de lado, né? Então ele começa o quê? A ser execrado das rodinhas. E com o tempo isso leva a um embotamento social, né? Ele começa a se embotar, começa a se afastar, tem um retraimento social. Isso é complicado, tá? Então quando a gente olha aí esse comportamento com o tempo vai se modificando. Ele começa a ser perturbador por parte do indivíduo que tem TDAH e depois acaba trazendo para ele, né, per se, uma alteração ali de convivência, de conluio social, tá? Mas é importante ressaltar o seguinte: há tratamento, tá? Então nós temos medicações para alterar essa condição e psicoterapia importante também para alterar essa condição, no caso do TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Mais para frente a gente vai falar de terapia cognitivo-comportamental, tá? Então basicamente é isso, essas são as manifestações de quadros iniciais. Com frequência tem dificuldade para brincar, se envolver silenciosamente em atividades de lazer, aquela história, né? Tá lá na fila do escorrega, não consegue esperar a sua vez para participar da brincadeira, tá conversando, tá empurrando o outro, tá querendo, né, ir para frente, tá fazendo tudo isso, tá? Está frequentemente a todo vapor ou a mil, frequentemente fala em demasia, ele é taquilálico, então ele fala sem parar, tem uma taquilalia, ou fica falando muito, tá? E muitas vezes essa retórica, essa fala é desconexa, né? Ele começa com um determinado assunto e passa a terminar num outro assunto que não tem nada a ver, falta conexão de ideias, tá? Então falta conexão de ideias, muitas das vezes se perde no contexto que está tentando explicar, tá? Então essas são as principais características do subtipo aí, com hiperatividade e ou impulsividade. Para a impulsividade, frequentemente dá respostas precipitadas antes das questões serem terminadas, antes de você terminar de indagar. Você está perguntando alguma coisa, você nem deixa eu terminar de perguntar, você fala, é aquilo, chato. Com frequência tem dificuldade para guardar a sua vez, a gente já falou, e frequentemente interrompe ou intromete em conversas com terceiros, nesses ambientes, nessas relações. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, né, como fechamento de critério diagnóstico, nós precisamos do que no mínimo aqui? De 6, tá? 6 desses sinais ou sintomas do subtipo impulsivo ou hiperativo. Sintomas específicos são diferenciais, aqueles lá são para fechamento de diagnóstico. Mais uma vez, veja só, vocês observarem a importância. Aqueles lá, os dois últimos slides, são assertivamente para fechamento de diagnóstico. São chamados de sintomas positivos. Então, os sintomas positivos são para fechar diagnóstico. Esses daqui não servem para fechar diagnóstico. São sintomas que podem ou não ocorrer no portador, tá? São sintomas diferenciais. Então, não necessariamente a aparição desses sintomas e tampouco eles nos servem para fechar diagnóstico. As duas últimas tabelas sindrômicas, sim. Esses daqui não são de fechamento de diagnóstico, mas são importantes para a gente conhecer. Tem muitos talentos criativos que geralmente não aparecem até que o TDAH seja tratado, claro. Então nós temos uma cortina, fica uma situação meio nebulosa. Muitos dos talentos realmente ficam mascarados. Talento para música, para teatro, para artesanato, não sei, né? Para muitas das coisas, esses talentos eles ficam muitas das vezes bloqueados pela via neural que tem uma falha neurotransmissional dopaminérgica. E aí a gente só passa a entender esse talento criativo, por exemplo, quando o paciente começa a ser medicado e começa a ter terapia. Demonstram ter pensamentos originais ou fora da caixa. Eu odeio essa frase, mas está aí, está no DSM. Não tem, né? Se perguntarem se você pensa fora da caixa, você responde caixa. É a melhor maneira de responder. Não tem caixa nenhuma. Mas dizem que eles têm esse certo tipo de condição, que tem uma outra maneira de resolver os problemas, mas na realidade não é. É uma maneira confusa de solucionar esses problemas. Ok? Precisa medicar, precisa terapêutica. Vamos lá. Tendem a adotar um jeito diferente de encarar a própria vida, costumam ser imprevisíveis na maneira como abordam diferentes assuntos. É aquela conversa familiar, aquele almoço de domingo, tá lá a criança de 12 anos, tá o capeta lá sentado, tá todo mundo conversando ao redor da mesa, e aí o que acontece?
acontece? Começa a falar de sexo, e ele fala abertamente com a avó dele, 90 anos, que está ali, com o pai, não sei o que lá. Ele não tem freio, deu para entender? E não só porque ele tem 12 anos, pode ser um adolescente ou pode ser um adulto não tratado com TDAH, ele muitas das vezes não tem essa questão moral e ética nos assuntos que são um pouco mais delicados, principalmente nessas relações desse convívio familiar. Ok? Persistência e resiliência são características marcantes, não é para confundir que sejam cabeça duras, né? Mas realmente é isso que acontece. São persistentes e muitas vezes persistentes de uma maneira errada, persistentes no erro. Tá? Eles persistem no erro. Outra coisa que se confunde muito é o seguinte: é a desatenção do TDAH. Aqui nós estamos falando de sintomas diferenciais não positivos para fechamento de diagnóstico. Mas a desatenção não é uma desatenção do jeito que vocês talvez possam imaginar. Então conta, professor, como é que é. É assim, a desatenção que talvez a gente possa imaginar é que ele fica no mundo da lua, né? E que ele não tem neurotransmissão. Ele tem neurotransmissão. Há um rebaixamento de ativação cortical, isso é óbvio, tá? Mas o problema é que ele passa a prestar atenção em coisas que não são importantes para o contexto. Então, por exemplo, ele está lendo um livro, sei lá, ele está lendo Dostoiévski, que aliás é bacana, eu estou lendo depois que eu comentei, é bem legal, Crime e Castigo, vocês já leram lá? Bacana, né? O Idiota, também é muito bom, o Idiota, muito bom. Aí o que acontece? O cara está lendo, vamos pegar um livro mais simples, Cachorrinho Samba na Floresta. Então ele está lendo, sei lá, o cachorrinho samba, ele está lendo lá, o cachorrinho não sei o que lá, e foi capturado pelo não sei o que lá, né, numa folhagem amarela. O que ele presta atenção? Na folhagem amarela, mas não presta atenção no caçador, não presta atenção. Quer dizer, do que ele lê, ele retira dali, ele condiciona de maneira a ter uma memória do fator que é perfumaria do texto, deu para entender? Não do fator principal. Então esse é um grande problema. A desatenção dele também não é só do global, a desatenção é do focal. Ele foca no que não é para focar, né? Ele foca no que talvez que normalmente não é importante para a retórica, seja no texto ou da conversa que ele está tendo com alguém, ok? Bom, geralmente são muito afetivos e comportamento generoso, são mesmo, abraçam, beijam, estão sempre perto, né? São muito dados. Isso aqui também é ridículo, também precisava ser tirado do DSM-5, são altamente intuitivos. Não existe intuição. Saúde. Não existe intuição. Intuição não existe. Né? Eu tive uma intuição que aquilo vai acontecer. Não existe. Mas tudo bem. Neurofisiologicamente, intuição não existe. Com frequência demonstram ter uma inteligência acima da média. Não, mas não é. É uma maneira diferente de analisar determinado tipo de situação. Talvez ele possa manifestar esse tipo de inteligência após ser medicado. Tudo bem, pessoal? Maravilha. E aqui são os últimos slides de hoje, depois a gente continua amanhã na aula TDAH. Os últimos slides são problemas, ou seja, é o que nós chamamos de sintomas negativos. Também não são sintomas para fechamento de diagnóstico. Quais são os sintomas para fechamento de diagnóstico? As duas primeiras listas. A terceira lista, que são os sintomas diferenciais, não. E os sintomas aqui, que são problemas, sintomas negativos, também não. Mas esses sintomas são o quê? São sintomas oriundos da progressão da doença, sim ou não? Quando a doença progride, as manifestações pioram para esse tipo de manifestação. Vamos lá. Grande dificuldade para transformar suas grandes ideias em ação verdadeira, ficar sempre protelando, jogando para frente, não consegue concretizar aquela tarefa, nunca faz. Problemas para se fazer entender ou explicar o ponto de vista, falta de iniciativa, falta crônica, né, de iniciativa, ele é apático. Então o paciente com TDAH ele é apático. É óbvio, olha só quantas vias que dependem de dopamina estão erradas, quantas vias dopaminérgicas ele está recaptando ou hiperrecaptando. Humor volúvel, da raiva para a tristeza rapidamente, pouca ou nenhuma tolerância à frustração, problemas com organização e gerenciamento do tempo, eu só até comentei, lembra? Todo mundo está pronto para viajar, está lá em cima, nem fez a mala, nem tomou banho. Necessidade incessante de adrenalina, obviamente essa necessidade incessante de adrenalina vem a reboque da condição de quem? Do lóbulo cerúleo. Ele não tem adrenalina ou tem pouca adrenalina para mandar para o córtex pré-frontal e para a região do lobo parietal superior, então ele se autoestimula a uma condição adrenérgica excessiva. Saúde, Fernando. Ok?
tendência ao isolamento e buscas por atividades solitárias. Isso acontece com a progressão. No começo ele busca atividades solitárias? No começo ele busca isolamento? Não, ele está enchendo o saco para ser aceito na rodinha. Ele está enchendo o saco para estar lá, né? Se faz presente, quer fazer amizade. O tempo vai passando, obviamente as condições vão aparecendo, né? E ele vai sendo botado de lado, posto de lado, e ele começa a ter uma tendência a se isolar, achando que ninguém gosta, achando que isso e aquilo. Raramente consegue aprender com os próprios erros, isso realmente acontece. Tá? Você tem dificuldade em aprender com o próprio eu. Sabe o que eu ia dizer a vocês? A história de que ele sabe de tudo o que acontece com ele. Ele sabe das manifestações e ele sofre por isso. Então essa é uma outra diferença do esquizofrênico. As duas principais. A primeira é que no esquizofrênico há o quê? Um aumento da liberação dopaminérgica e uma aceleração das vias. E no TDAH ao contrário, uma inibição da ação dopaminérgica. E a segunda diferença marcante aí entre a esquizofrenia e o TDAH é isso. O portador TDAH sabe de tudo que está acontecendo, ele sofre por isso, ele tenta modificar, mas não consegue. Você imagina que angustiante seria se assim o fosse? Você sabe que está errado, você sabe que o seu comportamento é equivocado, você sabe que sua manifestação está incorreta, você sabe que está todo mundo te odiando e mesmo assim você não consegue sair dessa roda viva, dessa manifestação. Agora o esquizofrênico não, ele é uma realidade criada cerebralmente por ele e ele acredita piamente naquela realidade. Então o esquizofrênico tem mania persecutória, ele ouve vozes, ele vê imagens, vultos e tal. Então é uma outra condição. Ele acredita em cada uma dessas alucinações, em cada um desses delírios, ok? Então, obviamente, o esquizofrênico não sabe que é esquizofrênico, mas o TDAH sabe que ele é TDAH. Pessoal, muito obrigado pela presença, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê amanhã. Abraço.